agora apoio a Luiz Ubeldia, que está fazendo um trabalho muito legal, né? Um início de trabalho com o pé direito, realmente. E trazer um assunto agora do Lucas Moura. Perguntar para você, Fernando Camargo, o que você achou desses minutos, né, que ele atuou contra o Barcelona na Libertadores, ele que voltou a atuar para a alegria da torcida desde comecinho de abril que ele não jogava, e na minha opinião, um jogador, tecnicamente falando, mais importante e melhor do São Paulo, né, até a nível futebol brasileiro. Ele sobe muito, o que ele fez na Copa do Brasil, mas a condição física dele é algo que peca um pouquinho. Então eu queria saber de você, Fernandão, o que você achou da partida dele e também como que você acha que deve ser esse segmento dele na equipe do São Paulo, eventualmente ser titular nas próximas partidas. Gostaria de saber a sua opinião. O Lucas, né, Pedrão, né, é o único extra-classe que o São Paulo tem. É o único jogador fora do padrão do futebol brasileiro, é um jogador assim, muito acima da média, por mais que ele tenha tido sequência, né, pouca sequência de jogos com as lesões. E eu acho que agora a tendência é isso, é ter mais minutagem. Acho que com o Águia ele já vai começar como titular, tem esse período de treinamento de uma semana aí, e é bom, né, o Zubeldia falou isso na coletiva logo depois do jogo também. O Lucas pode ser utilizado em várias funções dentro de campo, ele pode ser aberto pelo lado direito, como um segundo atacante, ele pode chegar mais à frente também, como um jogador ali como se fosse um terceiro atacante, mas que flutua entre os dois, pode carregar a bola um pouco mais de trás, tem essa possibilidade. É um cara que hoje é o diferente do São Paulo, né? É um jogador que a torcida deposita muita coisa, ele tá louco para voltar a jogar num nível muito alto, é importantíssimo pro time, o São Paulo tem que contar muito com ele, né? O Zubeldia vai contar muito com ele, e eu acho que a partir de agora, né, com os jogos também, com uma pausa um pouco maior, ele vai ter muito mais oportunidades. E você, Era, como você avalia a partida do Lucas, agora esse retorno e a importância que ele tem para o São Paulo também, né? Principalmente em questões técnicas e também a parte física dele, que colocando na balança, né? A parte técnica pesa muito, mas ao mesmo tempo a condição física do Lucas, esse histórico de lesão também por conta da idade e da intensidade que ele tem, acaba sendo um ponto complicado, né? Total, e é um tabuleiro que todos têm jogado juntos, o São Paulo, a comissão técnica, Lucas e os torcedores. Os torcedores apoiam, o São Paulo precisa muito do Lucas, e o Lucas, por sua vez, faz todo um esforço, e é muito dedicado nesse sentido. Interessante o perfil de jogador que ele é como profissional, de entender que jogar no Brasil é diferente de jogar lá fora. E ele falou isso em entrevista depois da partida, disse que realmente ele teve que mudar a rota, faz dieta, se prepara de uma maneira melhor e diferente do que ele fazia lá fora, e que talvez ele tenha que mexer ainda nesse processo, porque ainda não chegou no ideal. E não chegou no ideal por quê? Porque lá fora, ele mesmo disse, eu não me lesionava. Eu passei a me lesionar aqui com uma regularidade jogando no Brasil. E é verdade. O Lucas, só falando de uma lesão específica que é na coxa dele, 3 vezes ele lesionou no mesmo lugar, numa sequência muito perto uma da outra. Assim. Então ele não fica mais em campo do que no DM. Isso é sério, é preocupante sim para o São Paulo. Mas ele está fazendo a parte dele. Vejo que ele é um jogador extremamente importante, que o título da Copa do Brasil se dá muito pela vinda do Lucas. E a gente sabe disso. Tecnicamente, ele é um jogador que pode jogar em todos os setores do campo ofensivo. E ele é mesmo. Então, assim, ele se adequa a qualquer formação, a qualquer esquema tático de qualquer treinador. Ele vai jogar com todos os treinadores que passarem pelo São Paulo, porque ele é um jogador diferenciado. O coletivo do São Paulo é o que se sobressai a qualquer jogador. Sim, essa é a minha opinião sobre o coletivo do São Paulo. Só que tendo o Lucas mais um coletivo forte, o São Paulo realmente pode brigar por posições muito melhores do que brigou nas últimas temporadas. Mas é algo que ainda, na minha opinião, está sendo lapidado. Acho que a preparação física do Lucas ainda não está no ideal. Acho que ele pode se machucar menos. E o bom é saber que eles já estão se preocupando com isso. Porque tem jogador, a gente sabe muito bem, que não é assim, que não tem essa dedicação. Outro que se machuca muito, a gente sabe também, é o Caleri. E é um jogador extremamente dedicado também. Eu acho que são os dois mais preparados nesse sentido de dedicação dentro do elenco do São Paulo. Pedrão, um ponto bem legal, intensidade. Não, pode falar, Fernandão. Isso que a Yara falou da questão do Caleri também. Essa semana sem jogos foi importante também para o Caleri, porque o Caleri já está fora há 10 dias e a previsão inicial da lesão dele eram 15. Né? Então, pode ser que contra o Águia eu acho difícil pela questão de ter sido ainda no prazo estipulado, mas na sequência depois, certamente no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, ele já vai ter condição de jogar. E ele é um cara que faz muita falta para o São Paulo. Acho que o André, nesses últimos jogos,
apesar dele ser importante, o André atuou mais ali dentro da área e não respondeu tanto, né, como o Caleri costuma responder. Então a volta do Caleri também é importante. E respondendo, viu, galera? Quinta tem jogo, tá? Só não tem Campeonato Brasileiro Série A. A CBF é tão incompetente que ela ferra uma divisão só, como eu acho que a gente já conversou aqui bastante, deveria paralisar lá atrás tudo, ela paralisa uma só. Então, quinta-feira tem Copa do Brasil, São Paulo e Águia de Marabá. O jogo está confirmado para a galera que está perguntando aqui no chat. Exatamente, até trazer o comentário do Murilo aqui, eu acho que vai muito do que a Yara falou, né? O Lucas realmente tem uma intensidade muito grande dentro de campo. A gente sabe que tanto, e tem essa similaridade com o Caleri, né? Tanto o Lucas quanto o Caleri, eles têm um amor grande pelo São Paulo, pela camisa que veste, é algo difícil da gente ver no futebol, né? Tá cada vez mais escasso. E realmente dentro de campo eles se doam, eles dão a vida. Então, realmente, ainda mais com o futebol brasileiro, que tem um calendário mais intenso, né? Teve essa comparação sensacional que a Yara fez do futebol ali da Europa com o brasileiro, que a intensidade e questão de calendário é muito mais intensa aqui, acaba complicando. E aí trazer um pouquinho, perguntar para a Yara a opinião dela sobre o setor ofensivo do São Paulo agora sem o Caleri. Agora é sem o Caleri, mas com o Lucas. A gente sabe que nas últimas partidas o Zubeldia optou por escalar o Juan como titular ali, né? Junto com o André Silva também. Mas o Juan é outro jogador, até queria que a gente comentasse um pouquinho sobre ele, né? Um jogador que vem causando bastante... Vem viralizando muito assim nas redes sociais dos São Paulinos, né? Da questão dos desempenhos dele, principalmente de, quando ele tá cara a cara ali, ele que é o centroavante que tem que decidir, apesar da pouca idade, né? Apesar da falta de experiência no profissional, ele vem pecando um pouco, né? Ali perdendo uns gols que, para muitas e para mim também, não dá para perder. Aí queria saber de você, Yara Oliveira, o setor ofensivo do São Paulo sem Caleri e agora com o Lucas Moura, como que você escalaria? Com Juan, sem Juan, André Silva, enfim, queria saber a sua opinião. O São Paulo ele faz esse movimento de trazer outro centroavante justamente para quando esses momentos, sabendo muito bem que o Caleri é um jogador que se fosse da vontade dele, jogava todos os jogos da temporada inteira, mas ele não consegue, ele não pode, ele vai se lesionar. Então o São Paulo, sabendo disso e tendo sofrido, né, em anos anteriores com essa baixa do Caleri, não se tinha um centroavante realmente que fizesse a diferença. Era um setor onde muitas vezes o Luciano era adaptado ali, às vezes não dava muito certo. Então o São Paulo traz o André Silva, que na minha opinião entrou muito bem no São Paulo, servindo muito bem ao elenco do São Paulo. E tem o Juan, que já está há um tempo no elenco. E eu entendo esse movimento que o Zubeldia tem feito, que é o seguinte: ele é novo, chegou, ele quer ver todos os jogadores para tirar suas próprias conclusões sobre esses. Às vezes o cara treina muito bem, às vezes um cara é super dedicado, às vezes o cara vai muito bem nos bastidores, que hoje em dia os repórteres não podem ter mais o acesso. A gente não acessa mais o CT para ver treino, para saber realmente o que está acontecendo. A gente vai a partir do que a assessoria de imprensa passa para frente. Então, a gente não sabe exatamente o que acontece no dia a dia e por que essas escolhas, muitas vezes, que são incompreendidas pela torcida. Vocês me falam, Yara, mas ele perde muito gol. Nos jogos, ele não faz gol. Tudo bem. A gente vai jogar essa semana contra o Águia de Marabá. A última partida que ele fez gol foi justamente contra o Águia de Marabá. Fez 2 gols, inclusive. Fazendo esse tipo de partida que ele faz com que o treinador ainda acredite no futebol dele. Não estou falando que o torcedor de São Paulo tem que ter paciência. Acho que já deu também. O Juan já está há muito mais tempo no São Paulo que outros jogadores e tem rendido muito menos e feito muito menos gols do que se é esperado dele. Mas eu entendo a escolha do Zubeldia por enquanto. Talvez isso mude depois, sabe? E serão nesses jogos em que o São Paulo vai estar desfalcado no setor ofensivo que esses jogadores serão colocados à prova. Mas com a volta do Lucas, eu vejo com bons olhos. Temos Luciano ainda, temos André Silva, o Lucas pode fazer ali um movimento que eu acho muito bom, que é ele vindo do meio, indo na vertical para o gol, que ele quebra a marcação, isso é muito interessante. E aí a depender de quem esteja nas pontas, né? Mas isso também não tem sido um problema para o São Paulo. Mas vejo com bons olhos. Problema seria se não tivesse o Caleri, não tivessem o Lucas, aí eu ficaria um pouquinho mais preocupada. Mas contra o Águia de Marabá ainda, gente, que a gente é tecnicamente muito melhor, eu acho que jogos como esse podem colocar à prova esses jogadores que a gente tanto questiona. E pessoal...